Saudações a todo o grupo estudantil, especialmente ao docente. Respondo pelo nome de Âncora Jenny Reginaldo Wamba, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, que neste caso está a licenciar no curso de Contabilidade e Auditoria. Este trabalho é especificamente para a cadeira de Contabilidade Financeira 2, onde nós vamos falar sobre dissolução, liquidação, fusão, cisão e transformação de sociedades. Esta cadeira me é lecionada pelo docente Abílio Muxanga, então vamos prosseguir com aquilo que é o trabalho. Bom, estimado ouvinte, dizer-lhe que neste trabalho primeiro veremos a introdução, os objetivos, falaremos sobre a dissolução de sociedades, a liquidação de sociedades, a fusão de sociedades, a cisão e transformação e, por fim, veremos a conclusão daquilo que é o trabalho em si. Hoje estamos aqui para falar sobre uma situação que é muito comum aqui em Moçambique, mas que de alguma forma pode até dar dor de cabeça quando não é bem resolvida. Nesse caso, o encerramento e reestruturação de empresas. Na prática, dizer que várias empresas acabam fechando as portas ou mudando completamente a estrutura. Às vezes, pode até ser por causa de uma crise financeira. Outras vezes é uma decisão estratégica da direção ou simplesmente porque o prazo da sociedade chegou ao fim. Até aqui, dizer que tudo isso aí é normal, porque faz parte do ciclo de vida de qualquer negócio. Ele pode continuar de pé, como também pode ir à falência. O problema começa na contabilidade, quando uma empresa encerra ou se reestrutura. Não basta só trancar a porta e pronto. Existe todo um tratamento contabilístico que deve ser feito de forma correta, seguindo as regras. E quais são essas regras? Em Moçambique, nós temos dois pilares principais. Primeiro, que é a norma de contabilidade de relato financeiro 21, que é a norma que fala especificamente destas situações. Segundo, o Código Comercial, que traz toda a parte legal do processo. Então, por que é que eu estou a insistir nisso? Porque se o contabilista errar nessa fase, o custo é alto, a empresa fica sujeita a coimas, multas e ainda pode ter, neste caso, problemas sérios com a autoridade tributária. Ou seja, um erro aqui não é só uma nota baixa na faculdade, é prejuízo real para o cliente. Por isso que este tema é tão importante para nós. O tema este tema sobre dissolução é completamente prático, porque acontece todos os dias na vida real das empresas. E, claro, é um tema que cai sempre em provas e trabalhos, justamente por causa desta relevância. Dizer que ao longo desta apresentação eu vou mostrar passo a passo como devemos proceder nestes casos, sempre com base na norma 21, claro, para garantir que o processo seja feito sem erros e sem riscos fiscais para a empresa. Então, depois de entendermos o problema, vamos deixar claro aonde queremos chegar com esta apresentação. O nosso objetivo geral é muito direto. Ele, neste caso, analisa como a contabilidade trata a dissolução, a liquidação, a fusão, a cisão e a transformação de empresas. E tudo isso é com base no PGC-NIRF, que é o nosso Plano Geral de Contabilidade. Agora, para conseguir analisar isso bem, eu optei por dividir o trabalho em 4 objetivos específicos. Primeiro, vamos definir cada fase do encerramento e reestruturação de uma sociedade, porque algumas pessoas confundem dissolução com liquidação e são coisas diferentes. Então, vamos separar bem cada etapa. Segundo,
vou mostrar na prática quais são os lançamentos contabilísticos que temos que fazer quando uma empresa entra em dissolução e liquidação. Quais contas debitar, quais creditar e em que momento. Em terceiro lugar, e não menos importante, vou explicar como contabilizar uma fusão. Aqui, o nosso guia principal vai ser a norma 21, porque ela é a norma específica que regula isso em Moçambique. E por fim, vou distinguir cisão de transformação e mostrar os efeitos contabilísticos de cada uma. Porque uma empresa que se divide não tem o mesmo tratamento de uma empresa que só muda a forma jurídica. No fundo, no fim desta apresentação, acredito eu que será possível pegar qualquer caso de encerramento ou reestruturação e saber exatamente o que fazer na contabilidade, sem risco de errar e sem risco de multa para a empresa. Então, agora vamos entrar na primeira fase prática, a dissolução de sociedades. E aqui eu já quero desfazer um mito que muitas pessoas têm. Dissolução não é o fim da empresa, para começar. Não é o fim e, na verdade, é exatamente o contrário. A dissolução é o início do processo para acabar com a empresa de forma legal e organizada. Durante a dissolução, acontece uma coisa muito importante com a personalidade jurídica. A empresa continua a existir, ela não morre, porque não morre nesse caso na hora, só que a partir deste momento, ela existe com um único objetivo, se liquidar, ou seja, ela só pode praticar os atos necessários para encerrar as contas, vender o patrimônio e pagar as dívidas. Já não pode fazer novos negócios. E existe uma obrigação legal que o contabilista nunca pode esquecer. A partir do momento em que a sociedade é dissolvida, ela é obrigada a acrescentar a expressão em liquidação no nome. Então, se a empresa se chamava Lia Transportes Limitada, passa a ser Lia Transportes Limitada em liquidação. Isso tem que aparecer em todos os documentos, faturas e contratos, por aí vai. Agora, quais são as causas que levam a uma dissolução aqui em Moçambique? O Código Comercial é muito claro quanto a esse aspecto. As principais causas são o fim do prazo que estava definido no contrato da sociedade, a decisão dos próprios sócios em assembleia, a perda total do capital social ou então uma situação de insolvência, quando a empresa já não consegue pagar as dívidas. Então, de forma resumida, a dissolução é a parte de entrada para o encerramento. A empresa nesse caso está viva, mas já com data para morrer e com regras muito rígidas para cumprir. Então, já percebemos que a dissolução é apenas o início do processo. Mas o que é que nesse caso sucede de fato? Na contabilidade, quando é que uma sociedade é dissolvida? A primeira coisa que tem que se reter é que na fase da dissolução ainda não se dá baixa dos ativos nem dos passivos. A empresa não começa imediatamente a vender os bens ou a pagar as dívidas. Atenção, isso só acontece na fase de liquidação, que vem a seguir. Na dissolução, o patrimônio mantém-se intacto. Então, o que é que se altera? Altera-se a estrutura do capital próprio. E aqui temos 2 lançamentos obrigatórios que qualquer contabilista tem que efetuar. O primeiro lançamento é que transferimos o resultado líquido do período, quer seja lucro ou prejuízo, para a conta de resultados transitados. Na prática, o lançamento é debita-se resultado líquido do período e credita-se resultados transitados. Desta forma, saldamos a conta de resultados do exercício. O segundo lançamento é que agora vamos agrupar todas as contas do capital próprio numa única conta denominada capital em liquidação.
O que é que entra aqui? Aqui é onde entra o capital social, entram as reservas, entram os resultados transitados que acabam de transferir. O lançamento contabilístico fica o seguinte: debita-se a capital social, debita-se reservas, debita-se resultados transitados por contrapartida do crédito da conta capital em liquidação. Acho que dá para perceber a lógica. Na dissolução, estamos essencialmente a organizar a contabilidade. Estamos a saldar as contas de resultados e a concentrar todo o capital próprio numa única conta. É como se preparássemos toda a documentação numa só pasta antes de avançarmos para o pagamento das dívidas e para partilhar, ou seja, para a partilha do remanescente. Dizer que a partir deste momento a sociedade encontra-se oficialmente em liquidação e pronta, neste caso, para a fase seguinte. Depois da dissolução, entramos na fase que na prática toda a gente conhece, a liquidação. E a ideia central é muito simples. A liquidação é a fase de fechar as contas, ou seja, fechar as contas da sociedade. Se na dissolução nós arrumamos a casa, na liquidação nós vamos mesmo fechar a porta. Qual exatamente é o objetivo do liquidatário? O que exatamente faz a pessoa nomeada para gerir este processo? Ele tem 3 tarefas obrigatórias. Primeiro, tem que vender todos os ativos. Significa transformar os edifícios, as viaturas, as máquinas, o estoque, tudo em dinheiro. Segundo, tem que cobrar todos os créditos, ou seja, ir atrás dos clientes que devem à sociedade. E terceiro, com o dinheiro que apurou, tem que pagar a todos os credores, ou seja, fornecedores, banco, estados, trabalhadores. Ninguém pode ficar de fora. Agora, isto pode demorar para sempre. O Código Comercial impõe um prazo máximo para a liquidação, ou seja, 2 anos. É o tempo que a lei dá para se resolver tudo. E no final, qual é o resultado? Podem acontecer 2 coisas. Se depois de pagar todas as dívidas ainda sobrar dinheiro, esse valor é distribuído pelos sócios, conforme a participação de cada um no capital. Se não sobrar nada ou se o dinheiro não chegar para as dívidas, o processo segue para a insolvência. Mas num cenário normal de liquidação, pegam-se as dívidas, divide-se o remanescente e a sociedade extingue-se, deixando de existir legalmente. Portanto, a liquidação é basicamente isso: transformar tudo em dinheiro, pagar a quem se deve e, se sobrar, devolver aos donos aquilo que é de direito deles. Simples, mas tem que ser feito com rigor contabilístico. Se na liquidação o objetivo é fechar as contas, então temos de saber como é que se contabiliza isso na prática. E vamos começar pela primeira grande tarefa: vender os ativos. Dizer que quando o liquidatário vende um bem da sociedade, por exemplo, uma viatura ou uma máquina, podem acontecer 2 situações, e é aqui que muitos alunos se atrapalham. A primeira situação é vendemos por um valor superior ao valor contabilístico. Imaginem que uma viatura está registrada no balanço por 500 mil meticais. Já com as amortizações, e nós conseguimos vendê-la por 600 mil. Neste caso, tivemos um ganho de 100 mil meticais. E como é que se lança isto? É simples. Aqui o que devemos fazer é debitar bancos ou caixa pelos 600 mil que recebemos. Debita-se também amortizações acumuladas para anular o desgaste que já tínhamos registrado da viatura. Por contrapartida, acredita-se o ativo, neste caso equipamento de transporte, pelo valor bruto, e acredita-se, dizia eu que acredita-se ganhos na alienação de ativos pelos 100 mil de lucro que fizemos.
A segunda situação é que vendemos por um valor inferior ao valor contabilístico. Agora imagine a mesma situação, mas só conseguimos vendê-la por 400 mil meticais. Aqui tivemos uma perda de 100 mil, ou seja, o lançamento é igual. O que acontece é que debita-se bancos pelos 400 mil recebidos, debita-se amortizações acumuladas, debita-se perdas na alienação de ativos pelos 100 mil meticais de prejuízo e credita-se o ativo pelo valor bruto. Reparem numa coisa importante. Em ambos casos, o ativo e a amortização desaparecem do balanço, porque o bem já não é da sociedade. A diferença é que se vendemos acima, registramos um ganho. Se vendemos abaixo, registramos uma perda. E esse ganho ou perda vai influenciar o dinheiro final que será distribuído aos sócios. Portanto, na liquidação, cada venda tem de ser bem contabilizada, porque o resultado destas operações dita se os sócios ainda recebem alguma coisa no fim. Depois de vendermos os ativos, o liquidatário continua com o trabalho de fechar as contas. E o que temos que fazer, ainda neste caso, temos mais 3 passos fundamentais na contabilização. O primeiro passo é cobrar os clientes, mas com perda. Nem sempre conseguimos receber tudo que os clientes nos devem. Imaginem que um cliente devia 100 mil, mas hoje conseguimos cobrar 80 mil. Tivemos uma perda de 20 mil. Como é que nós devemos lançar? Debitamos bancos pelos 80 mil que entraram. Debita-se perdas por imparidade ou outras perdas pelos 20 mil que não recebemos. E creditamos clientes pelos 100 mil totais para, neste caso, dar baixa à dívida. Assim, a conta de cliente fica saldada. O PGC-NIRF obriga-nos a reconhecer esta perda. O segundo passo é pagar aos credores. Aqui a lógica é inversa. Com o dinheiro que já temos em bancos, vamos liquidar as dívidas, pagamos aos fornecedores, pagamos aos empréstimos ao banco, pagamos ao Estado. O lançamento é direto, debita-se fornecedores, debita-se empréstimos, debita-se qualquer passivo que estejamos a pagar. Por contrapartida, devemos creditar bancos, porque o dinheiro está a sair. Nesta fase, o objetivo é deixar o passivo a zero. Terceiro e último passo, a distribuição final aos sócios. Se depois de vendermos tudo, cobrarmos aos clientes e pagarmos todas as dívidas, ainda sobrar o dinheiro em bancos, esse valor pertence aos sócios e o lançamento final é simbólico, ou seja, debita-se capital em liquidação, que é aquela conta onde juntamos tudo na dissolução, e credita-se bancos, porque estamos a transferir o dinheiro para os sócios. Quando fazemos isso, o balanço fica zerado. A sociedade deixa de ser ativos, deixa de ter ativos, neste caso, deixa de ter passivos e também deixa de ter capital próprio. Ou seja, está oficialmente extinta, não existe mais. Portanto, a sequência é clara. Cobramos as dívidas mesmo com a perda, pagamos a quem devemos e o que sobrar devolvemos aos donos. É o fecho técnico do ciclo de vida da sociedade. Então, já saímos do encerramento de empresas e agora vamos entrar numa operação completamente diferente, a fusão de sociedades. A ideia central é muito simples de entender. Fusão é quando juntamos 2 ou mais sociedades numa só. Em vez de fechar, estamos a unir forças. As empresas deixam de existir separadas, passam a atuar como uma única entidade, mais forte e maior. E atenção, porque no Código Comercial existem 2 tipos principais de fusão que temos a saber distinguir. O primeiro tipo é a fusão por incorporação. Aqui usamos a analogia que geralmente é mais conveniente. A A engole a B. A sociedade A mantém-se e absorve a sociedade B. O que acontece à sociedade B? Desaparece, ou seja, extingue-se juridicamente. Todo o patrimônio
direitos e obrigações da sociedade B passam para a sociedade A. Só a sociedade A é que continua a existir. Segundo tipo é a fusão por constituição. Neste caso, A mais B criam a C. As duas sociedades A e B extinguem-se e desaparecem ambas. E com o patrimônio das duas nasce uma sociedade completamente nova, ou seja, a sociedade C. É como se fosse um filho das duas antigas. Agora, qual é a base legal para isto? Geralmente, devemos regular pelo Código Comercial e tem termos contabilísticos pela norma 21, concentrações de atividades empresariais. É esta norma que nos diz como registrar a fusão e o método contabilístico que a norma 21 obriga a usar é o método de compra, ou seja, isso significa que na data da fusão, todos os ativos e passivos da sociedade que desaparece têm de ser registrados na sociedade que fica. Mas atenção, porque pelo justo valor é o que deve acontecer. Não é pelo valor contabilístico antigo. Temos que avaliar tudo a preços de mercado. Se pegarmos mais do que o justo valor do patrimônio, essa diferença é o famoso goodwill. Ou seja, fusão é união. Pode ser por incorporação, onde uma engole a outra, ou por constituição, onde as duas morrem e nasce uma nova. Tudo regulado pelo Código Comercial e registrado pelo justo valor, segundo a norma 21. Agora já sabemos o que é uma fusão por incorporação. A sociedade A engole a B. Mas como é que a sociedade a incorporante contabiliza isso? Vamos ver na prática. Imaginem que a sociedade A incorpora a sociedade B. A sociedade B desaparece, mas todo o seu patrimônio vem para a sociedade A. E aqui podem acontecer duas situações na contabilidade. Situação 1. A fusão acontece sem goodwill. Isto quer dizer que a sociedade A pagou exatamente o justo valor dos ativos líquidos da B. Os ativos líquidos são os ativos menos os passivos. Como é o lançamento? É como se estivéssemos a herdar tudo. Debita-se ativos da sociedade B, porque estamos a receber edifícios, viaturas, clientes, tudo pelo justo valor. Por contrapartida, credita-se passivos da sociedade B, porque também herdamos as dívidas. E a diferença é o valor líquido, credita-se em capital social emitido, porque a sociedade A vai emitir novas cotas ou ações para entregar aos sócios da B. Fica tudo equilibrado, ou seja, débitos igual a crédito. A situação 2 é que a fusão acontece com goodwill. E quando é que temos goodwill? Quando a sociedade A paga mais do que o justo valor dos ativos líquidos da B. Por quê? Porque a B pode ter uma marca forte, uma boa carteira de clientes, localização, etc. Isso vale dinheiro, mas não está no balanço. A isso chamamos goodwill. E o lançamento muda, porque lançamos débito de ativos da B pelo justo valor, mas agora debitamos também goodwill pela diferença que pagamos a mais. Do lado do crédito, creditamos passivos da B, creditamos capital social pelo valor nominal das novas ações e creditamos também prêmios de emissão, porque as ações foram emitidas acima do valor nominal para compensar esse valor extra que pagamos. Reparemos que a lógica é sempre a mesma. Estamos a trazer para dentro da nossa contabilidade tudo o que pertencia a outra sociedade. A única diferença é que se pagarmos a mais, reconhecemos esse valor invisível como goodwill, que fica no ativo como um intangível. Portanto, na incorporante, registramos os ativos e passivos pelo justo valor. Se o preço pago for igual, não há goodwill. Se for superior, o excesso é goodwill e vai passar para o balanço.
Bom, já vimos como é que a sociedade incorporante fica registrada a fusão. Mas o que acontece do outro lado? Na sociedade incorporada, na que desaparece, é simples. Na sociedade incorporada, a empresa extingue-se, ou seja, juridicamente deixa de existir. E como deixar de existir? Tem de fechar a contabilidade, tem de pôr o balanço a zeros. E como é que fazemos isso? Com um único lançamento de encerramento. A lógica é que debita-se passivos e debita-se capital próprio por contrapartida de creditar-se ativos. Por quê? Porque estamos a anular tudo, ou seja, ao debitar os passivos, estamos a dizer que as dívidas já não são da sociedade B, porque passaram todas para a sociedade A. Ao debitar o capital próprio, estamos a saldar as contas de capital, reservas e resultados também. E ao creditar os ativos, estamos a dar baixa a todos os bens, porque já não pertencem à sociedade B. No final desse lançamento, o balanço da sociedade incorporada, neste caso, fica totalmente zerada, que significa que a missão já está cumprida, extingue-se de vez. Agora, um ponto-chave que liga com o slide anterior é que o goodwill não se registra na incorporada. Atenção a isto porque a fórmula do goodwill é preço pago menos justo o valor dos ativos líquidos. Mas quem paga é a incorporante. Quem registra o goodwill é a incorporante. A sociedade que desaparece não mexe no goodwill, ela só fecha as contas. Portanto, na incorporada é só isso que acontece. Reconhece-se tudo, que tudo foi transferido para outra sociedade e salda-se todas as contas. Limpa-se o balanço e a sociedade morre contabilisticamente. Se a fusão era juntar, agora vamos fazer o oposto. Entraremos na cisão de sociedades. Ou seja, a ideia central é mesmo esta. A cisão é o contrário da fusão. Se na fusão pegávamos em duas empresas para fazer uma, na cisão pegamos em uma empresa para fazer duas ou mais. Ou seja, estamos a dividir. Existem dois tipos principais: cisão parcial. A sociedade mãe continua a existir, mas destaca uma parte do seu patrimônio para criar uma nova sociedade. É como tirar um ramo e plantar no outro sítio, cisão total. A sociedade mãe extingue-se completamente e todo o seu patrimônio é dividido por duas ou mais sociedades novas. Aqui, a empresa original desaparece e a contabilização como é que fica? É igual à da fusão, basicamente. Mas, ao contrário, na fusão somávamos na fusão, geralmente temos que somar. Mas aqui, vamos dividir em vez de somar. A regra é que debita-se o que entra e credita-se o que sai. Na sociedade que está a receber o patrimônio, debita-se os ativos e credita-se os passivos e o capital próprio que recebe, neste caso. Na sociedade que está a dividir, credita-se os ativos que saem e debita-se os passivos e o capital que transfere. Tudo pelo justo valor, tal como na fusão. Agora mudamos de tema para a transformação. Atenção que a ideia central da transformação é mudar o tipo jurídico, ou seja, a sociedade continua a ser exatamente a mesma, só muda a sua roupa. O exemplo clássico é que uma sociedade limitada vira sociedade anônima, e isto é o ponto mais importante. Na transformação, a empresa não morre, é a mesma pessoa jurídica. Não há extinção, não há balanço zerado, não há transferência de patrimônio nem nada disso. Os contratos mantêm-se, as dívidas mantêm-se, só mudam os estatutos e o regime legal aplicável. Contabilisticamente não há sequer lançamento, é só uma alteração administrativa. Portanto, resumindo, a cisão é dividir uma empresa
pode ser parcial e a mãe sobrevive, ou total e a mãe morre. Transformação é mudar de limitada para a sociedade anônima, ou seja, SA, por exemplo, mas a empresa continua viva e igual. Então, chegamos ao fim do trabalho e concluímos que a dissolução inicia o processo de extinção, reclassificando o capital próprio, a liquidação realiza ativos, paga passivos e distribui o remanescente aos sócios. A fusão e cisão são tratadas pela norma 21, usando o método da compra e justo valor. A transformação não altera a personalidade jurídica, logo não gera lançamentos. E o domínio destes processos é essencial para o contabilista em Moçambique. Então, este foi o nosso trabalho. Espero que tenha dado para entender alguma coisa e acredito que nos vejamos num futuro muito próximo e até lá.